Olá, sou a doutora Jusilene Alckmin, advogada, especialista em Direito Médico e da Saúde e também estou na TV Relacionamento. Aqui no Profissão Saúde nós estamos recebendo hoje o Emerson Peixoto, que é especialista em acompanhamento terapêutico e saúde mental. Ele também é diretor do IPAT, Instituto de Acompanhamento Terapêutico. Como é que você está? Tudo bem, Cida? Muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje no Profissão Saúde. É uma satisfação estar aqui na TV Relacionamento mais uma vez e falando do que eu amo, que é saúde mental. Nós vamos abordar um tema que todo mundo vai ficar muito interessado, que é o transtorno do espectro autista, o TEA, que todo mundo fala muito hoje em dia. A gente está tendo notícias de até pessoas adultas sendo diagnosticadas com o TEA, né? Então eu gostaria que você desse uma pincelada, o que é o TEA? Muito importante esse tema, porque está tendo uma discussão muito grande nos últimos 5 anos sobre o transtorno do espectro autista, principalmente com a mudança do DSM-4 para o 5 e do CID-10 para o CID-11, que aí melhorou esses manuais, são manuais médicos que classificam as doenças dos transtornos mentais. E aí teve uma facilitação, um protocolo melhor para diagnosticar os transtornos, inclusive o TEA, que antes a gente conhecia como Asperger, né? Que era aquela pessoa, aquela criança que tinha um déficit cognitivo, mas era funcional, e os outros que tinham um déficit cognitivo, do neurodesenvolvimento maior, era colocado em outro ambiente, outra classificação. Então, com esses manuais, melhorou a classificação. Então, aí está tendo muitos diagnósticos, né, de TEA nos últimos períodos. E aí a gente até pensa, né, será se está tendo tá na moda, né? Tá na moda ser TEA, tá na moda ter esse diagnóstico? Aí sim e não. Sim, porque tá no manual, alguns médicos mais antigos ainda faz um diagnóstico, um psicodiagnóstico, uma dinâmica para diagnosticar realmente se a criança ou o adulto possui, e alguns só seguem lá a listinha do manual. Esse tem isso, tem aquilo, e não se atenta realmente ao diagnóstico. Então você vê muitas pessoas tendo diagnóstico, às vezes é verdadeiro, às vezes não. A gente pode falar um pouco mais disso. Então você falou assim, vai se atentando aos itens, tá? Então tem um checklist, né? Que, por exemplo, tem isso, tem aquilo. Qual seria, vamos dizer, os itens, né, que compõem, vamos falar assim, né, de um jeito mais o transtorno? Sim, então vamos falar do DSM, que já está funcionando. O CID-11, ele vai entrar em validação, já estamos usando, mas só entra em validação a partir de 2025, 2026. Então, o que é mais comum achar vamos começar com bebês. Como que eu sei, a partir de quando que eu sei que o bebê, a criança, ela possui o TEA? Quando você fala com o bebezinho e ele não te olha, não te responde, você faz sinais e ele continua ali não dando atenção para você. Então, normalmente de um bebê é você fazer barulhinho, estralar os dedos, ele direciona a atenção. Mas então se o meu filho, o meu bebê não direciona a atenção, ele tem autismo? Não, calma. Normalmente o autismo ele vai ser identificado maior no período escolar. 3, 4, 5 anos, por quê? Enquanto a criança está sozinha, só ela e os pais, é difícil a gente comparar, a gente conseguir verificar o desenvolvimento daquela criança em relação às outras crianças. Agora, quando está na escola, na creche, e as crianças estão na mesma faixa etária, a gente consegue verificar melhor
aquela criança que desenvolve de uma forma típica e a criança que desenvolve de uma forma atípica. Não se fala mais normal, essa é normal, essa é anormal, porque a normalidade, né, na nomenclatura mudou, é relativo. Se você, por exemplo, vai para uma aldeia indígena vestido assim, quem vai ser anormal? A gente. Agora se vem um índio aqui na nossa sociedade, ele será o anormal. Então mudou-se a nomenclatura para pessoas que têm comportamentos típicos em relação à maioria ou atípicos. Então nessa fase começa a verificar quais são os comportamentos possíveis de verificar. Eles vão ter movimentos repetitivos, seja de balançar, ter estereotipias, né, que a gente chama, de ficar se balançando, mas esse seria o autismo um pouco mais grave, né? Aquele que notório, que seria mais grave, né? Sim, mas como é um espectro, né? O espectro autista, ele passa... Tem mais leves, moderados e graves. Exatamente, do espectro. Por que usa esse nome espectro? Esse espectro vem da fotografia, que é aquele jogo de luz que passa do mais... a cor mais branca até a mais escura. Então esse espectro ele passeia de um lado para o outro. Pode ser que a criança tenha um autismo leve, nível 1, e também pode ser que em alguns momentos ela vá para o grau 3, grave. Então ela passeia entre uma parte e outra. Pode ser que aquela criança tenha estereotipia, mas ela tenha em algum determinado momento. Pode ser que ela não tenha estereotipia e ela seja um grau leve, porque vai passeando, vai transitando entre um e outro. Então, estereotipia, movimento repetitivo, são coisas que a gente precisa e pode observar. Um cuidado muito grande que a criança tem de deixar tudo alinhado, tudo organizado. Normalmente criança não é organizada, mas quando a gente tem uma criança que organiza tudo por cores, deixa tudo alinhadinho, bonitinho, normalmente a gente fala, nossa, como é organizado, que bonitinha, aprendeu com a mamãe. Mas não, cuidado, a criança que deixa as meias tudo bonitinho, se alguém tira alguma coisa do lugar e ele vai lá e arruma, atenção, são dados que a gente pode observar. O que mais? Crianças que ficam isoladas, não ter o contato físico, isoladas assim, normalmente as crianças soltam 2, 3 crianças em cada ponta de uma casa, de um cômodo, de uma sala de aula, dá 5 minutos está todo mundo brincando. A criança que pode ter o diagnóstico, a hipótese diagnóstica de autismo, ela não vai interagir. Ela vai ficar mais com ela, vai olhar para o nada, vai se distrair muito fácil com as coisas. Então a gente tem esses e vários outros diagnósticos, mas a gente não pode só se valer do manual. A gente tem que ver o ambiente que essa criança está inserida. Onde que ela está? É um ambiente facilitador para isso? Porque hoje em dia a gente sabe, né, Cida, as famílias, elas vivem, a sociedade hoje vive uma sociedade que funciona, não que seja, mas tem um funcionamento autista. Alinhada, presa a uma tela, sem conversar e sem fazer troca de experiências, sem conversar principalmente, né, e presa em telas, né? E os pais oferecem muitas telas, né, telas para as crianças ficarem quietas e no final elas acabam realmente ficando presas às telas. E isso daí eu acho que é um ambiente que facilita mesmo, não? Exatamente, porque o funcionamento é diferente do transtorno. Eu tenho um transtorno, eu faço um transtorno, eu estou ali, eu tenho todas as características. O funcionamento social é justamente isso. A quantidade de exposição de tela que você deixa a criança ali fixada naquele programa. Experimenta tirar o celular de uma criança de 5 anos. Ela vai ter todos, não, vai ficar chateada, vai chorar, vai espernear, vai surtar. E aí você fala, não, eu vou levar ela no médico porque ela tem um transtorno autista, vamos encaminhar. Mas calma aí, e o ambiente? Vocês param no almoço para conversar em família? Tem um convívio? Ou é tudo jogado, tudo quem é a babá é a galinha pitadinha, né? Que o mundo bita, que você deixa lá 5, 6 horas a criança. Imagina você ficar 5, 6 horas fixado numa tela, vendo um programa. A gente vai funcionar com até mesmo um antissocial, uma pessoa que não gosta de viver em sociedade, uma pessoa que fica meio alheio àquilo. Então, como que eu posso fazer um diagnóstico sem verificar a questão ambiental que essa criança está inserida? Ou esse adulto, né? Certo, mas assim,
de um modo geral, quando que se pode fazer uma hipótese diagnóstica mais consistente de TEA? A partir de que idade, mais ou menos? Normalmente a partir dos 3 anos de idade, onde a criança já começa a desenvolver a fala, e às vezes as crianças não falam, onde ela começa a se importar com algumas atenções por alguns brinquedos. Alguns autistas não vão se interessar, eles vão fixar. Para você ter uma ideia, é uma coisa curiosa, todos os autistas vão ter curiosidade, vão gostar de dinossauros, eles vão saber todos os números de dinossauros, eles vão colecionar dinossauros, eles vão entender tudo. Mas isso é uma regra? É interessante porque é como se fosse o primeiro brinquedo deles e eles vão gostar. Esses primeiros eles vão começar a estudar, eles vão ter uma atenção focada. Não, o autista ele é focado, então ele vai começar a estudar, a ler, a entender sobre esse mundo. Eles têm, vamos dizer, fala atrasada? Então só assim, vamos dizer, para umas características, pincelar, fala atrasada. Pode ser que sim, em alguns casos, outros não. Certo, mas assim, os que têm fala atrasada entram, vamos dizer, nos critérios para um diagnóstico possível. Exatamente, né? fala atrasada. Fala atrasada, fixação por alguma coisa. Por alguma coisa. Por algum, vamos dizer, algum objeto. Sim. Algum objeto, fixação. Eles, nos ambientes, eles observam sempre uma mesma coisa. Exatamente, exatamente. Gostar de estudar uma mesma coisa. Tem um paciente que ele foi ficcionado por dinossauros. Você colecionava tudo de dinossauro, depois ele parou, começou a colecionar carrinhos, Hot Wheels. Aí parou, agora ele está muito por mapas. Ele está conhecendo todas as bandeiras e o mapa do mundo inteiro. Hoje ele está nesse momento. Agora eu comecei a introduzir com ele que está conhecendo todos os museus do mundo. Então ele fica caçando os museus nos lugares mais inusitados que possam existir. Certo. Então, por exemplo, as crianças, enfim, que têm TEA, eles têm facilidade em se fixar em algum assunto. Sim. O oposto não é verdadeiro, né? Quer dizer, criança que conhece vários museus não necessariamente é um autista, né? O autista que já tem, ele pode se fixar, né, em alguns assuntos, né? Isso. Sim. E tirar ele desse assunto é complicado, ele sempre vai voltar naquele mesmo assunto. Ele tem um direcionamento para aquilo que ele acha que é interessante, que eu gosto de carrinho, eu só vou vivenciar aquilo. E tirar ele daquilo é como se tivesse ele do mundo dele. E quanto à cognição, a criança de 3 anos que já tem um possível diagnóstico de autismo, de TEA, ele vai ter também um rebaixamento de cognição, como é que é? Quanto antes fizer o tratamento, melhor. Se você diagnosticou e começou os tratamentos mais cedo com fonoaudiólogo, com psicólogo, reabilitação cognitiva, a probabilidade dele conseguir se desenvolver é melhor. Não, eu sei, mas assim, por exemplo, quando para a gente fazer um possível diagnóstico, então, um critério, vamos dizer assim, seria um rebaixamento de cognição. Tem rebaixamento de cognição, né, que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, há um rebaixamento no desenvolvimento típico. Então, o neurológico dele não vai funcionar como uma outra criança. Vai ter uma dificuldade ali de relacionamento, de interação, na fala, no olhar. E essas crianças, elas não apresentam problemas de QI. Não tem problema de QI. Mas ele não é inteligente, ele é muito inteligente. Só que ele funciona, o aprendizado é de uma outra forma. Não é de uma forma natural como a gente aprenderia. Então tem que trabalhar com cores, com desenhos. Ele vai aprender. Só que o ensino tradicional, escola tradicional não vai mais ensinar essas crianças. 50 minutos de uma sala de aula, um professor e 45 colegas gritando, isso é um absurdo, isso é complicado você manter um aluno, qualquer pessoa, né? Mas para quem tem o TEA é pior ainda. Então esse formato que existe hoje de escola não é inclusivo. Então, você falou, né, crianças gritando, tudo. Parece que o TEA tem como eu vou dizer, uma alteração neurosensorial. Eles parecem que reagem diferente Sim. a sons, altos, etc. Então, tem uma sensibilidade. Só que não é uma regra. Não é uma regra, mas... vamos dizer, são pinceladas, né, de características, né? Não é isso? Exatamente.
tem até uma série na Netflix que chama Atypical, que é uma série bem legal de um adolescente que tem o TEA e ele tem uma sensopercepção nos ouvidos. Ele sente os barulhos quando não existe. Ele tem uma sensibilidade muito grande, inclusive. Canina, né? O cão ele ouve decibéis que a gente não consegue ouvir, né? E aí ele usa aqueles fones de ouvido para anti-ruídos, que ele só entra no metrô, no trem com aquele fonão. Porque aí acaba com todo o barulho e ele não escuta ninguém e ele se sente bem. Mesmo com o fone, ele consegue escutar as pessoas, porque é muito sensível. Tem não chega a ser como um canino, né? Não chega a ser, mas é uma coisa diferente. Com certeza, com certeza. Certo. É muito interessante. E assim, eu queria saber quem que pode fazer e quais são os métodos que a gente usa para fazer um possível diagnóstico mais consistente. Nossa, muito interessante essa pergunta. Então, a partir dos 3 anos até a idade finita, é possível buscar. Quem que eu vou buscar? Quando criança, neuropediatra ou pediatra é quem vai começar a verificar algumas. Normalmente a escola, né? A escola encaminha, o professor encaminha. O professor está fazendo diagnóstico. Então, cuidado, né? Professores e cuidado, mamães e papais também. Vocês vão ter que, lembre-se, quem dá diagnóstico é o médico com o CRM. Nós damos hipótese diagnóstico, nós damos parecer técnico. Vocês fazem os testes, sim, os testes sim. Que vão dar uma luz. Exatamente. Então, quando bebê, quando criança, neuropediatra ou pediatra, encaminha para quem? Para o psicólogo ou neuropsicólogo. Faz a bateria de testes, testes psicológicos, teste de QI, teste de inteligência, teste de motor, para identificar se existe alguma deficiência ali cognitiva ou neurológica. Isso é psicólogo ou neuropsicólogo que vai fazer o teste. O neuropsicólogo. Tá. Dependendo, a gente caminha para o neurologista, para ver se tem alguma questão neuronal. E aí o neurologista pode pedir alguns testes, tomografia, se for necessário, para eliminar qualquer coisa, alguns exames de imagem, e encaminha necessariamente para o psiquiatra. O psiquiatra é o médico especialista na mente, então ele que vai conseguir fazer o diagnóstico mais preciso, de pegar todos esses laudos e falar, olha, diante do que eu vejo aqui no DSM, no CID, apresenta um rebaixamento de consciência, apresenta o grau que a criança ou adulto, adolescente possa ter e vai falar nível 1, nível 2, nível 3 e vai propor um tratamento, um prognóstico para aquela criança. Vai precisar ter um acompanhamento na escola diariamente para acompanhar os estudos, vai precisar em casa trabalhar esse acompanhamento, vai precisar de um psicólogo, vai precisar de uma fonoaudiólogo para melhorar, vai precisar de um psicopedagogo. Então o médico que vai fazer todo esse trabalho. E quando é adulto ou adolescente, mesma coisa. Normalmente adolescente a gente já percebe alguma diferenciação no comportamento. E o adulto, muitas vezes o adulto que se sente um peixe fora d'água. Um estranho. Falou, eu estou aqui, mas eu não estou aqui. Então, como tem essa facilitação no diagnóstico, eles buscam também um auxílio médico ou um auxílio de diagnóstico para identificar se possui o TEA. Mas depois vocês fazem, né, o acompanhamento, vocês fazem o tratamento, que, digamos, o tratamento, como é uma coisa já da criança, do adolescente, vocês vão fazer a psicoterapia, vocês vão fazer o acompanhamento, né? O tratamento é isso, não é? Isso. Como é o tratamento? Isso, dentro do IPAT, do Instituto de Psicologia e Acompanhamento Terapêutico, a gente faz isso. Tem o acompanhante terapêutico que acompanha na escola, para conseguir fazer com que ele sociabilize. Existe isso, acompanhamento terapêutico. Então seria uma das coisas, né, que vocês fazem no caso de TEA, né? Isso, que a gente vai lá, vai traduzir o que o professor fala numa linguagem mais simples, vai adaptar a disciplina, às vezes tem aquelas apostilas gigantes, a gente adapta a apostila para a linguagem que ele entenda. Faz um conteúdo adaptado. Exatamente, né? Vai na casa do paciente, vai ensinar a tomar banho, alguns não sabem, escovar os dentes, fazer higiene básica, fritar um ovo, varrer uma casa, coisas simples, atravessar uma rua. Então a gente vai começando a colocar a criança em contato com uma sociedade que ele tem dificuldade. E isso é acompanhamento terapêutico. Acompanhamento terapêutico. Depois de um processo, quando a criança já internalizou essas coisas das básicas, em alguns casos é possível fazer a psicoterapia.
Tá. Que a criança vai no consultório ou o psicólogo vai até a casa e faz um acompanhamento mais cognitivo, mais de interação, de conversa. Também tem um fonoaudiólogo que vai é outro profissional, profissional que é agregado, né? Exatamente, vai trabalhar fala, vai trabalhar dicção, porque tem autistas que não falam, são não verbais. Então tem que trabalhar outra forma de comunicação. Tem o psicopedagogo que vai trabalhar essa coisa mais do ensino, porque tem pessoas com TEA que não vão para a escola, infelizmente. E às vezes aí tem uma crítica, uma observação, né, que o governo quer mandar as crianças para a escola, só que não dá um suporte adequado para que essas crianças aprendam. As famílias que não mandam, como que é isso? Então, aí tem as problemáticas, né? Quando tem a lei, o Estatuto da Criança e Adolescente, que você tem que mandar a criança para a escola. A criança não vai para a escola, existe uma denúncia, não está indo para a escola, os pais são notificados, precisa mandar essa criança para a escola, só que essa criança não consegue desenvolver. O que eu faço? E às vezes ir para a escola é pior do que não ir para essas crianças. Então os pais propõem um tratamento, um estudo em casa. A socialização fica mais prejudicada ainda, né, dentro da escola. Só que às vezes você precisa ver se a escola vai acolher, né? E a maioria das escolas não tem preparo. Sim. A maioria das escolas não tem preparo, precisaria de um professor auxiliar dentro da sala, não tem, as salas precisam ser mais reduzidas, não se pode ter aquelas salas especiais que existiam antigamente, né? Não se pode, tem que ser inclusivo. Só que como que eu vou fazer uma inclusão sem dar... quer dizer aluno regular com aluno com necessidades especiais? Isso, só que como que eu vou fazer uma inclusão se eu não dou a ferramenta para a inclusão? Como que eu vou fazer uma inclusão com 45 alunos dentro de uma sala de aula e um professor? E não tem uma coordenação de estudos para dar assistência para aquele professor. Não vai dar assistência para esse aluno, vai entrar em burnout, vai ficar mal porque existe uma cobrança, mas não existe um preparo, não existe uma... O aluno fica isolado. Vai ficar, às vezes é pior. Eu tenho um paciente que ele teve que sair da escola porque ele não estava acompanhando os professores não estavam dando o devido atendimento adequado, ele só estava indo passear na escola, então não funciona muito bem, foi preferível tirar ele do contexto escolar, infelizmente. Então tem que ser em escolas inclusivas, é isso? Não necessariamente. Não. A lei fala que as escolas não podem recusar matrículas de pessoas com deficiência. No caso, o TEA não pode recusar. Só que as escolas não podem recusar, mas não tem o suporte necessário. Então acaba meio que fazendo de alguma forma que essa criança saia ou ela fique mal ali. Então a gente precisa trabalhar muito essa questão do TEA ainda, né? Da inclusão social. Então quando a gente está com crianças e adolescentes, nos adolescentes param de ir. Eles não quero ir, não vou mais. E às vezes não tem como obrigar um adolescente. Quando é criança a gente obriga. Quando é adolescente, aí existe a opção não, né? A família para de mandar a criança, só que se para de mandar a criança para a escola, vem o conselho tutelar, vem as leis, né? Mas é difícil, né? Porque se não é uma escola que está, vamos dizer, adequada para a criança, não vai ficar, ou adolescente, não vai ficar. Não vai, e está na lei, é um direito da criança que tem autismo, que tem o TEA, ter um acompanhante psicólogo ou estagiário de psicologia ou um professor, precisa ter um acompanhante terapêutico na sala, seja escola pública ou particular, é necessário. Problema é que não existe isso e só é possível quando a família entra com uma ordem judicial. A escola, tanto pública ou particular, é obrigatório ter um professor auxiliar na sala. Olha que interessante. Mas então, mesmo na escola pública, os pais podem requerer isso? Podem, só que às vezes a escola não tem esse recurso, ou não quer ter, ou eles fingem, é obrigatório. Aí as famílias entram com uma ordem judicial, pode ir ou advogado particular, ou na defensoria pública, eles vão fazer a solicitação e é liminar, é rápido, é coisa de 3 dias. Olha só, é liminar.
Por que eliminar? Porque eu estou precisando de uma coisa urgente. O menino ele precisa ter um acompanhamento. Senão ele pode ser maltratado, ele pode ser ele largado. voltar para a escola, porque senão ele não está sendo Exatamente. acolhido. Esse tratamento é para ele continuar na escola, senão ele não vai mesmo, né? Então é bem interessante. E hoje a gente estava até conversando, né? Nos adultos, está vindo muitos casos de adultos sendo diagnosticados com TEA, porque não tem cura. Uma vez você é autista, você sempre será autista. É um tipo, né, de personalidade, tipo de alteração que é da pessoa. Isso é um transtorno. Então assim, a gente fala assim, eu não tenho mais autismo, eu fiquei velho, tem um monte de adultos autistas que a gente não sabe. Aí a gente estava até conversando, né? E aí eu falei, não, tem um monte de famosos autistas, né? Que a gente não tem. Eles se descobriram com o autismo, né? Como é isso? Então, às vezes passou a vida com uma diferenciação. Eu sou esquisito, Todo mundo fala, você é esquisito. E a pessoa, eu acho que eu sou esquisito. Só que hoje, com essa facilidade dos acessos da medicina, foram fazer os testes. E falaram, nossa, eu tenho um grau de autismo. Só que aquele que tem um autismo leve, ele vai conseguir tocar a vida dele. Ele está no TEA Ele também. está no TEA. Esse adulto está no TEA. Sim. Só que é uma coisa leve, que passou despercebida. Isso, é aquela pessoa que você fala com ela está no mundo da lua. Ela é funcional, ela funciona, ela trabalha, mas você fala com ela, não, o quê? Como? É uma pessoa distraída. Não que todas as pessoas distraídas tenham TEA, mas o adulto que passou a infância, passou a adolescência, é que tem essa distração. Mas são pessoas funcionais. Tem um moderado que precisa de um auxílio maior. Nesse caso também tem muito no TDAH, né? Que é o distraído, né? O adulto diz, acho que eu tenho TDAH. Também já ouvi muita gente falando isso. Também foi moda há uns anos atrás, né? Teve muita gente falando, mas nem tanto, né? E tem o grau grave, que aí não tem como fazer, precisa de um acompanhamento para a vida toda, né? Mas aí, recentemente ficou polêmico o caso daquela atriz, qual é o nome dela? Sabatella? Isso. Eu não lembro. Letícia Sabatella. Que ela foi diagnosticada, ela foi no podcast. Ela fez os testes mesmo, ela fez os testes. Fez os testes com o psicólogo. Exatamente. E tem um grau de autismo. Aí você pergunta, como que uma atriz com nome, trabalhando na Globo, decorando o texto, tem o TEA? Porque tem autistas que são focados naquilo que faz. Eu tenho um colega que ele é advogado, com 40 anos de idade, passou na prova da AB, que é difícil, de primeira, e eu digo, mas como que você passou? Aí ele só estudava, né? Ele falou, tem uma facilidade de decorar os livros. Então, falava ali, sem pegado, ano, sei que lá, e ele, ele lembrava. Exatamente. E claramente, assim, você vê que ele tem uma estereotipia, ele tem uns cacoetes, né, que fala aquelas coisas assim, de tremores, claramente. De movimentos repetitivos. Isso, ele já diminuiu bastante. Só que eu falei, mas e o que deu? Ele falou assim, eu tô com 40 anos. Isso é possível diminuir com algum Sim, treinamento? ele diminuiu muito. Com algum treinamento? Com treinamento, com terapias, com as terapias, todas elas, tanto a de fono quanto a de psicólogo, do acompanhante terapêutico, que trabalha essas estereotipias. Então ele tinha muito tremores, agora ele tem os tremores. Aí a gente bota técnica, bota a mão no rosto. Vocês ensinam, hein? Pega uma caneta, já que você tem fica com uma caneta na mão, né? Disfarça. Né? E ele falou assim, e agora ele é um profissional, né? Exatamente, e ele faz audiência, faz tudo. Eu falei, e eu vou ficar nervoso, Então, caneta na mão, papel, copo d'água, alguma coisa para disfarçar, para tirar o foco da estereotipia, né? E aí, exatamente, a gente vê pessoas aí conhecidas, o Elon Musk, né, que deu a briga aí, a gente ficou conhecendo ele um pouco mais, né, com o Supremo aí. O Elon Musk, ele é diagnosticado com TDAH. Ele é diagnosticado, só que ele também é o hiperfoco. Essas pessoas que conseguem, são famosas. TDAH. Não, TDAH, desculpa. TEA. Ele tem TEA, só que ele tem o hiperfoco, ele foca numa coisa e vai. E aí tem uma coisa, né? Mas ele focou no espaço e tudo e conseguiu. Tem satélites. Aí a gente pensa, mas quem tem TEA como é super inteligente, tem um QI acima, é super dotado? Não necessariamente. Pode ter. Pode ter. Vamos dizer, comum, não comum, tem um QI alto em alguns TEA, quer dizer, tem uma porcentagem? Sim, olha, tem um estudo que diz que nem todos
TEAs tem o QI acima da média, Sim. mas todos que têm QI acima da média têm o TEA. Olha que interessante. Então, assim, todos que são superdotados, eles têm uma questão ali com TEA, porque eles são super focados naquilo, eles aprendem, seja focado em matemática, em alguma coisa, e normalmente é exatas. São áreas de exatas, aquelas pessoas super que jogam xadrez muito bem, que são da matemática, porque eles são focados, eles ficam na deles, e quando a gente utiliza a potencialidade, que talvez seja um defeito para uns, mas a potencialidade ao favor do paciente, ou do TEA, ele consegue viver socialmente muito bem. Ele fica uma pessoa muito o gênio, né? A gente consegue usar. E aí a gente precisa ter essa sensibilidade de pai, de mãe, de professores, de terapeutas, para saber utilizar aquela potencialidade para coisas socialmente aceitas. Né? Coisas, E é isso que as nossas terapias fazem, pegar o que ele tem, porque ele desenvolve, ele é muito inteligente, mas precisa utilizar. Como que ele vai utilizar aquela inteligência de uma forma socialmente aceita? E eles são muito inteligentes e aprendem de outra maneira. Se você conseguir fazer uma boa terapia com uma pessoa que tem TEA, ele vai fazer tão quão bem igual nós. A diferença é o quê? Igual Jack Stripador, é por partes. Vamos por partes. Fatiando. Porque se você dá uma missão para uma pessoa que tem TEA, vai ali, compra o pão, pega o leite, volta para casa, ele fala, aí chega na porta, o que eu tenho que fazer mesmo? Então você tem que fazer por partes. Vamos por partes. Pega um projeto grande, está na empresa, percebeu que tem alguma coisa, tem um projeto grande, divide o projeto em etapas. Ele vai fazer perfeito, ele vai chegar aqui, ele vai estar muito melhor do que a gente, que ele vai falar, fiz isso, agora o que eu faço? Aí outra etapa, fiz isso, agora o que eu faço? Agora outra etapa. E ele vai desenvolvendo. Essas habilidades, sensibilidades que nós precisamos ter, é o que faz toda a diferença no desenvolvimento de uma pessoa que tem TEA. Muito interessante isso daí. Quer dizer, você tem como canalizar e como melhorar e tornar, tanto, vamos dizer, dentro do espectro, como você falou, leve, moderado, tornar essa pessoa funcional e produtiva, não é? Exatamente. E dentro das possibilidades dela. Né? Mas com o tempo, às vezes a estereotipia, eles não têm noção, eles não percebem. Com o tempo a gente fala, tá fazendo? Ele tô fazendo. Ele começa a ter percepção de si mesmo, e aí ele começa a conseguir controlar os seus movimentos. E aí fica tudo mais leve, mais tranquilo. Não que a gente vai simplesmente pegar ele e enquadrar ele no ambiente. Às vezes não é enquadrar ele no ambiente funcional somente. O que ele quer. Não o que a sociedade quer dele. Que muitos terapeutas infelizmente faz isso. A sociedade quer uma pessoa assim. Vamos transformar você, encaixar, lapidar e botar nessa caixinha. Não, mas a gente esquece de perguntar o que ele quer. Não é porque ele tem uma questão de transtorno mental ou neurodesenvolvimento que ele não sabe o que ele quer. Infelizmente, algumas terapias só enquadram socialmente e não pergunta o que o paciente quer. O que você gosta? Então, dentro da nossa abordagem, da minha abordagem, eu questiono o que você gosta. Isso é coisas interessantes. Um paciente meu, a mim falou, ele nunca falou isso. Coisas interessantes. Um paciente meu falou assim, ele nunca falou pra mim isso. Eu falei, mas na terapia ele falou, ele quer ser garçom. Eu falei, mas por que garçom? O que tem? Ele gosta. Porque ele gosta, porque é engraçado passar a bandeja, trazer o pedido, falar com pessoas. Tudo aquilo que ele tem dificuldade, ele gosta, porque ele não consegue falar com as pessoas. O garçom fala, ele não consegue equilibrar as coisas. E ele vê aquilo e fala, eu quero isso, porque ele vê nele. Aí ele falou, nossa, nunca pensei nisso. Mas por que você nunca perguntou para ele o que ele queria ser, o que ele queria trabalhar, com o que ele queria fazer da vida? Às vezes a gente precisa ter essa disponibilidade de perguntar. Não é porque ele tem um transtorno, tem um diagnóstico, tem um síndrome, que ele passou a ser incapaz. Até porque nas novas legislações está vindo o TEA com potencialidades, com uma pessoa que é capaz de trabalhar, capaz de interagir, capaz de ser um cidadão de direito. Porque os transtornos mentais até um tempo atrás eram alienados, né? Eles eram alienados a uma sociedade, alienados a alguém, eles não eram cidadãos. E agora a gente está trazendo as pessoas como que tem alguma coisa mental, algum transtorno mental, um sofrimento psíquico, para ser cidadão de direito, cidadão com poderes de si mesmo. Tem que perguntar então o que ele
gosta, né? Porque, aliás, todo mundo gosta de fazer o que gosta, né? Exatamente. Tem prazer em fazer o que gosta e tem que pegar o que ele gosta e canalizar, é isso, né? Exatamente. Você falou cidadão de direito, eu me lembrei que tem até um símbolo, né? Gostaria que você falasse o símbolo do TEA, tem um símbolozinho, porque sinaliza que naquele ambiente ou naquele carro, ou aquela pessoa, tem uma pessoa que tem TEA, e eles têm uma preferência, né? Preferência em filas, preferência, né? No banco, não é isso? Exatamente. Aqui no Brasil a gente usa, aqui no Brasil e no mundo, né? Usa o lacinho do quebra-cabeça colorido. Colorido, exatamente. E esse lacinho, esse símbolo, com o avanço das leis, o TEA foi colocado do mesmo modo da deficiência física. Sim. Para ter prioridade. Hoje você vai no mercado, você tem a vaga do idoso e a vaga do autista. Para estacionar lá, precisa estar com um autista. Tem aquele símbolo, é isso? E ter no carro, ter o envelopezinho lá no carro. Para ter aquele adesivo no carro, precisa ter o CIP TEA, que é a carteira de identificação do TEA. Isso, que é o RG do TEA. Que é um RG, só que vem lá o CID. Você com aquele RG, você consegue ter 30% de desconto no IPI de veículos novos. Você consegue ter desconto na compra de veículos. São veículos adaptados, porque o familiar precisa também se desenvolver, então entrou nisso. Tem prioridade nas vagas de estacionamento. Aí, no caso, seria o familiar que teria, o familiar que vai levar, então teria que ter o lacinho e ele teria direito a desconto? Exatamente. Então tem o desconto em vários benefícios, inclusive terapias em tempo indeterminado, pelo convênio ou pelo Sistema Único de Saúde. São obrigados a dar as terapias, psicólogo, fono, psicopedagogo, médico, assistência. Com X de desconto, é isso? 100% depende do convênio, né? Se o seu convênio ele tiver coparticipação, vai pagar coparticipação. Mas se o convênio se recusar a dar as terapias sem prazo, sem limite, se o convênio se recusar, aí pode abrir uma reclamação na ANS e esse convênio vai ser autuado. Porque não há limites para tratamento do diagnóstico com terapias. Informações valiosas, hein? Diretos aqui do nosso psicólogo Emerson, que é especialista, né? Então, puxa informações valiosas falando sobre o TEA hoje, que foi coisas maravilhosas. Informações agora também fechou com informações valiosas também, porque aí isso proporciona aos familiares poderem dar a assistência ao paciente que tem TEA. Exatamente. Então, busquem conhecimento, busquem o seu médico. Se tiver dúvida, me chame aqui, deve estar meu contato aqui embaixo. Tirem dúvidas, busquem um advogado se for necessário para as liminares, porque tem muitos convênios que eles bloqueiam. Aí vamos entrar com advogados de direito médico. Mais tarde a gente vai abordar também esse assunto. Exatamente, então não deixe de dar assistência, perceber o mínimo. Mas eu não tenho dinheiro, não tenho convênio, vai no CAPS, vai no UBS, o UBS vai encaminhar para o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que vai dar toda a assistência gratuitamente. Nosso SUS, ele funciona muito bem, só que a gente precisa ir lá e saber como acioná-lo, porque tem CREAS, tem CRAS, tem UBS, tem o AMA, tem o CAPS, tem o CAPS infantil, que dá toda a atenção. Então, busque saber, busque informação para você não falar, eu não fui atrás, não sabia, meu filho ficou sem assistência. Tem assistência sim. Essas informações são muito boas. Poxa, nós agradecemos, foi ótimo, nos agradecemos, os internautas agradecem, que foi maravilhosa essa sua explanação, sua explicação e essas informações que você deu, Emerson. Que bom, eu que agradeço mais uma vez estar aqui com vocês. Espero voltar já estou me convidando, viu? Espero voltar. Você vai voltar outras vezes. Eu gostaria que você desse os contatos, por favor. Sim, vocês podem acessar aqui no YouTube, IPAT Brasil, tem vários vídeos lá falando sobre vários assuntos da psicologia. Tem o Instagram também, que é o meu, Emerson Peixoto, que vocês vão ter informações. E aí tem o meu WhatsApp, que é o 11 96103 1543,
pode me mandar mensagem, assim que eu ver a mensagem eu te respondo. E tirem dúvidas, é sempre bom tirar dúvida com alguém que possa te responder, algum profissional. Que ótimo. O seu Instagram como que é? O Emerson com W? O Emerson com W Peixoto. Sim, que bacana, viu? Muito bom. Adorei. Então, obrigada, viu? Obrigado a Tchau. vocês. Tchau, tchau. Tchau.